hoje eu vou fazer uma coisa diferente nesse canal aqui, algo que eu nunca fiz, que é mostrar meus cadernos de desenhos para vocês. Na verdade, esse aqui que tá mais completo, aí ele acabou e eu comecei esse aqui. Mas eu vou mostrar mais em detalhes agora para vocês. Eu espero que vocês gostem. Depois deixa aí nos comentários também se você gostou desse tipo de vídeo, se você gostaria que eu fizesse isso com outras artes, outras coisas que eu faço por aqui também, além do crochê, para eu trazer esse tipo de conteúdo para vocês. Bom, então vamos lá, vou mostrar aqui para vocês mais de pertinho os meus desenhos. Lógico que ficaram alguns de fora, que eu fiz em outras páginas, outros cantos, aquarelas, enfim, mas vou mostrar o que tá aqui nesses dois cadernos. O primeiro foi esse aqui, ó, dia 2/3 de 2022, que era um exercício de um curso de desenho para iniciantes e tal, da Doméstica, que eu comprei, ainda não terminei, mas eu comecei a fazer e aí tava aqui, esse é um dos exercícios, de você criar uma história em quadrinhos, que ele fala lá e tudo mais. E aí depois eu me empolguei e comecei a fazer, procurar no Pinterest mesmo. Tudo que vocês vão ver aqui basicamente é coisa que eu encontrei no Pinterest. E tem lá alguns desenhos que são meio que tutoriais mesmo. Ele vai mostrando aqui, tá vendo? Um círculo, daí você faz os outros círculos para pegar uma questão de proporção, as linhas aqui do olho e tal. Então eu comecei a pegar esses desenhos para testar. E o primeiro que eu fiz foi esse aqui e eu fiquei surpresa com o resultado, porque eu achei que ficou bom. Geralmente quando eu tentava fazer personagem, sabe quando eles vão ficando meio tortos, fora de proporção, assim? E aí eu fiquei contente com o resultado e fui fazendo aqui a família inteira. E nossa, eu fiquei muito orgulhosa, eu amei ter feito isso aqui, eu fiquei surpresa com o resultado. E aí eu me empolguei, ó, e fui fazendo esse aqui já no dia 4, fiz um pull. E depois eu fiz esse outro pull aqui com uma técnica de pintura com lápis de cor que eu vi no canal da Femingos. Então eu vi o vídeo dela, me inspirei e falei, vou tentar. Eu tinha ganhado os meus lápis de cor fazia um tempo já, eles estavam sem usar. E aí eu falei, preciso usar. E aí eu fui testar essa técnica, achei muito legal. E aí você vai passando trocentas mil camadas de lápis de cor aqui para chegar nesses resultados assim de luz e sombra e tal, de profundidade. Eu achei muito legal, assim, também ver a diferença, sabe? Só do rascunho para esse aqui final. Foi bem legal. Depois eu fiz esse aqui com caneta, uma coisa bem mais simples, digamos assim, diferente. Tem todos esses tracinhos aqui, que é uma coisa que eu não tenho muita paciência para fazer, mas eu me desafiei a fazer, a testar. Depois eu fiz essa aquarela aqui, lá na casa da minha mãe. Fazia bastante tempo que eu não fazia aquarela. E aí decidi fazer lá com as minhas irmãs. Saiu esse pinguinzinho aqui. E depois eu fiz esse Stitch, que eu não gostei do resultado dele. Inclusive borrou aqui a minha aquarela. Eu fiz em lápis de cor e depois passei a caneta nanquim. Só que a caneta daí fica em cima do lápis de cor, ele meio que fica plastificado assim. E quando você vai passar a caneta, ela não fixa tão bem, né? Então, enfim, ele ficou torto, o desenho ficou meio porco. Não gostei do resultado dele, mas faz parte. Aqui foi um dragãozinho, que ele é simples, mas foi difícil de fazer, de ficar bem certinho aqui as proporções. Eu lembro que não foi tão fácil assim, não. Esse monstrinho, eu lembro que foi num dia que eu tava meio pra baixo, assim, meio desmotivada, meio sem energia pra fazer as coisas, zero produtiva. E aí eu falei, quer saber? Eu vou tirar o dia pra dar uma descansada e vou desenhar, sabe? Vou meio que ser produtiva de uma forma mais leve, assim. Vou usar meu tempo pra fazer uma coisa que eu gosto e tal, sem pensar muito em trabalho. E aí eu fiz esse desenho aqui, desse monstrinho, pintei no lápis de cor e testei aqui, ó, fazer uma costura no papel com o feltro, que eu fiz os dentinhos dele, e bordei aqui no papel também esse coração com as miçanguinhas. Aqui fica o avesso, ó, do bordado. Depois eu parti para uma coisa mais anatomia. Você vê que eu vou variando as coisas aqui. Uma coisa tem nada a ver com a outra. Mas eu realmente gosto de testar coisas diferentes. Então eu me desafiei a fazer aqui uma coisa mais de corpo humano. Me empolguei também, porque achei que ficou bom o resultado, ficou proporcional.
E aí fiz mais algumas coisas aqui, a mão, um narizinho, um pé, uma boca. Fui testando porque é uma coisa que eu também sempre tive bastante dificuldade, assim, de proporção e tal, de ficar bom. Então, decidi testar, vou testando as coisas. Aí depois eu já vim para um outro desenho que tem luz e sombra e tal, mas ele é bem mais rabiscadão. Eu curto esse estilo assim de desenho, mais rabiscado. E aí testei esse aqui. No dia seguinte eu fiz essa rainha do xadrez, também meio que no mesmo estilo, rabiscado, com luz e sombra. Esse aqui acho que eu fiz no mesmo dia que eu encontrei no Pinterest essa trança aqui. Eu lembro que era uma coisa que eu fazia quando era criança, essa trança aqui, que ela é super simples de fazer. E aí eu fiquei meio nostálgica e testei ela aqui de novo. Ó, um mês depois, eu voltei a desenhar, fiquei um mês sem fazer nada, e aí voltei para os desenhos mais simples, que tinham tutoriais lá no Pinterest e tal. Fiz esses personagens, esse urso aqui, tudo no lápis de cor, porque uma coisa interessante, o lápis de cor, ele me dá um pouco mais de leveza, assim. Se eu faço no grafite, a tentação de ficar apagando cada linha que ficou errada e tal é muito grande. E no lápis de cor, não. No lápis de cor eu me solto mais. Então eu gosto de fazer esses desenhos assim para treino, direto no lápis de cor. Aqui, ó, eu fiz esses dois desenhos depois, tudo a partir de coisas que eu vi no Pinterest, tá? Esse aqui era um tutorial, esse aqui acho que não tinha, não, era o desenho direto. Aqui foi um teste aleatório. Aqui outro exercício lá daquele curso de perspectiva. Essa girafa aqui, que ela é super legal, com nanquim e tinta. Eu fiz em vários dias, ó. Eu separei, fiz o rascunho num dia, daí eu passei a caneta no outro, e depois eu passei a tinta. Dá um pouquinho de medo de se arriscar, de né, colocar uma tinta aqui, cagar o desenho todo, mas foi um exercício bem legal. Esse aqui foi outro exercício lá daquele curso que você tinha que desenhar vários carros em perspectivas, proporções, tudo diferente. Bem na base de teste mesmo, para você se soltar. Este também foi um outro exercício bem ruim. E esse aqui, vocês vão perceber pela data que, ó, eu fiz no comecinho desse ano. Então, na verdade, eu fiz esse aqui, ó, bem no estilo daquele primeiro também. Primeiro não, um dos primeiros que eu fiz. Esse aqui, né? Meio nesse estilo. Depois eu testei aqui, ó, fiz dois desenhos de olhos, que eu acho bem difícil de fazer, então dei uma testada. Uma raposinha, bem simples, fiz na caneta. Depois fiz esses dois aqui mais divertidos, digamos assim, no lápis de cor, coloridinhos. Esse aqui não posso mostrar, mas esse aqui, ó, foi o primeiro rascunho do Sagu, que depois ele virou amigurumi. Não exatamente dessa forma, mas virou amigurumi. Aqui eu fiz o leitão, no mesmo esquema do Pooh, ó, transformei esse aqui no grafite pro lápis de cor, naquele esquema de luz e sombra e tudo mais. Ele é um desenho bem trabalhoso, assim, demora bastante tempo para ser feito. Eu fiquei um pouco mais irritada nesse aqui do que do Pooh, porque o tom dos rosas que eu tinha não estava chegando exatamente no que estava no desenho original. Mas no fim, enfim, achei que ficou bom. E esse aqui era o mesmo esquema, ó, aqui dá pra gente ver mais apagadinho, tá? O grafite aqui dá pra gente ver. E esses dois eu não terminei porque faltava o óculos aqui pintar também. Mas foi bem difícil de fazer esses aqui, porque eles são menores, né, do que os outros que eu tinha feito. Então eles são pequenininhos, aí, assim, o pedacinho de sombra, o pedacinho de luz é muito pequenininho, muito cuidadoso que você tem que ser. Então foi bem difícil de fazer e às vezes virava um borrão, não era exatamente o que eu queria. Então foi bem difícil de fazer, tanto que eu peguei um certo assim bode desse desenho e eu parei de desenhar por bastante tempo por causa dele. Porque eu ficava pensando, vou desenhar, mas aí eu pensava que eu tinha que voltar nesse desenho aqui para terminar, porque tá inacabado, né? E aí eu fiquei adiando desenhar por muito tempo por causa disso. E aí chegou num momento que eu falei, F,
foda-se aquele desenho, eu vou continuar, vou fazer outra coisa, vou deixar ele do jeito que tá, porque não tô afim de fazer agora, quem sabe uma hora eu termine, mas não vai ser agora, não quero, não tô afim, vou fazer outras coisas. Então deixei ele aqui, inacabado, e importante isso também, né, da gente pensar em, sei lá, siga em frente, deixa o que você não tá curtindo de lado e faz outra coisa e tá tudo bem também. Então, ele tá aqui ainda inacabado. E aí eu voltei, olha só, esse ano, desenhar. Esse aqui eu não sei exatamente quando foi, mas esse aqui foi em junho. Esse deve ser, sei lá, julho, vamos supor. Eu fiquei 6 meses aí sem desenhar basicamente nada. Voltei esse ano fazendo esses 3 aqui, naquele mesmo esquema dos outros que eu mostrei, em lápis de cor, com os tutoriais lá do Pinterest. Tem uns sites que tem esses tutoriais, assim, ele vai fazendo por partes e tal, bem legal, para você treinar, e você vai fazendo mais devagar, assim, mais passo a passo, e aí você consegue acertar melhor as proporções. Então, é bem legal. Aí eu fiz no comecinho do ano, meu caderno já estava acabando, aí eu voltei aqui, ó, fiz esse estudo com o Michael Wazowski de várias posições, várias expressões. E aí depois, ó, em fevereiro eu fiz esses 2 aqui. Ainda em janeiro eu fiz esse, Pato Donald. Aí fiz esse olho aqui também, uma coisa mais macabra, sei lá eu, mas eu achei legal. E eu curto esse estilo aqui meio rabiscadão, né? Então eu quis testar e fazer. E o último desse caderno que eu fiz aqui foi este coelho, agora em abril, ó, dia 1º. Ele foi um desenho, de novo nessa vibe bem rabiscada, com caneta e tal. Só que uma caneta colorida, né? Tem várias cores aqui. Inclusive, eu usei o lápis de cor e caneta. E foi um desenho bem difícil, assim, pra mim. Porque ele tem uns rabiscos no meio, uma luz e sombra bem diferente, meio que contraintuitivo. O formato dele também meio com linhas mais retas, assim. Bem diferente do que eu estava acostumada, mas foi muito interessante fazer. Foi mais difícil do que eu imaginava. E aí, acabou esse meu primeiro caderno aqui, passei para esse, que é um caderninho que eu comprei nos Estados Unidos. Ele tem uma folhinha um pouco mais grossa, assim. E achei que ia ser legal para fazer desenho. Aqui umas páginas arrancadas que minha irmã era pequena, na época, quando eu comprei, e arrancou umas páginas do meu caderno. O primeiro que eu fiz aqui, na verdade, foi essa pinha há um tempo atrás, quando eu fui desenvolver esse amigurumi. Virou amigurumi também, essa piratinha aqui. E aí agora, ó, em abril, mesmo dia que eu fiz esse último aqui, ó, 1º de abril, eu fiz essa arara num esquema de caneta nanquim por baixo e passei a aquarela aqui por cima. Como eu disse, esse é um papel mais grossinho, então ele aguentou a aquarela. Não é o ideal, assim, mas não é uma aquarela também muito líquida, então deu certo, assim, nem deformou tanto o papel, ficou bom. E eu adorei esse desenho aqui, achei que ficou muito legal. Aqui alguns testes de caneta, etc. Coisas aleatórias. Fiz este sapinho, acho que no dia seguinte daquela arara, só em aquarela, sem o nanquim aqui é tudo aquarela. Estes aqui foram uns testes também, coisa para estudo mesmo. Na verdade, tudo que tá aqui é meio que estudo meu, né? Teste meu. Por isso que eu vou, inclusive, trocando de técnica, eu vou fazendo o que eu tô afim no momento. E vários dos desenhos aqui que eu tô mostrando pra vocês, que eu peguei no Pinterest, eu não tenho a referência agora pra vocês, mas esse aqui eu tenho no Instagram, é um desenho recente que eu fiz, então eu vou deixar a referência pra vocês, que eu copiei o desenho dela. E é muito interessante esse aqui. Tô nessa vibe, neste momento atual, de fazer as coisas com caneta, de testar essa questão dos risquinhos. Vou mostrar aqui mais pra frente também que eu fiz outros desenhos nessa vibe de rachura, assim. Mas a caneta colorida eu achei muito legal, porque você vai misturando as cores. E, por exemplo, assim, aqui, ó, essa parte da folha dá pra ver bem. É um amarelo por baixo e azul por cima. E ele dá o tom de verde, assim. Então, eu achei muito legal essa questão da luz e sombra com as canetas coloridas. Eu fiquei bem interessada, assim, nesse estilo aqui. Achei muito legal, bem divertido de fazer. E aqui foram os outros que eu fiz, nesse estilo mais de rachura, assim, com luz e sombra. Essa boca aqui e esse desenho com café, a mão segurando. Terminei ontem à noite, esse aqui.
Fiz, na verdade, ele em algumas etapas, uns 3 dias eu trabalhei nele. E ontem eu terminei. E esse aqui, por último, eu fiz no final de semana esse rascunho assim, mas depois eu quero passar a nanquim também e fazer aquarela, tipo o que eu fiz aqui com essa arara. Eu quero fazer mais ou menos a mesma coisa com esse pássaro aqui. E acabou, por enquanto é isso, ainda temos algumas folhas para preencher aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, bem diferente do que eu costumo fazer por aqui, né, fora do crochê e tal. Mas eu acho que, não sei, vocês poderiam gostar também, porque quando eu mostro isso aqui no meu Instagram, vocês se interessam e tal. Então deixa aí nos comentários se você curtiu esse estilo de vídeo aqui, se você quer ver outras coisas que eu tenho feito por aqui, além do crochê, tá bom? Para que eu traga esse conteúdo para vocês. Um beijo e até semana que vem. E se vocês querem que eu faça isso também, que eu faça isso.